A Fidelity, gestora de 5 trilhões de dólares, acha que 60 mil dólares é o fundo do Bitcoin, o bear market mais raso da história, com uma queda de apenas, entre aspas, aí 53%. Por que entre aspas? Porque 53% é uma queda grande, mas não para o Bitcoin, que tem bastante volatilidade. E a próxima onda, então, seria acima de 290 mil dólares. Post do Felipe Demartini, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, lembrando, é claro, que isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que sempre fazemos aqui no canal, né? Então, o Julian Timmer, da Fidelity, sugere aí exatamente isso que mencionamos. 60k como zona de suporte relevante, queda de 53% como bear relativamente raso, estrutura de ciclos ainda intacta, ou seja, os famosos ciclos de 4 anos, né? E aqui tem alguns gráficos, enfim, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas o resumo da ópera é ele falando sobre os 4 anos, os ciclos de 4 anos, né? 4-year cycle bull market, né? Então, que agora mudou, certo? Mas a gente teve a correção exatamente no mesmo número de dias que tivemos anteriormente. Então, enfim, parece ser uma zona de suporte, mas o que ele está sugerindo é que o preço do Bitcoin não vai corrigir tanto quanto das últimas vezes, né? Historicamente, aqui a gente já falou em outros vídeos, em 2011 o Bitcoin corrigiu 93%, em 14 e 15, 84%. Em 2018, 83%, em 2022, 77% e agora, entre aspas, apenas 53%, o que seria raso, considerando quedas anteriores. E sugerindo, então, porque o que explica essa queda menor, né? Maior presença institucional, menor alavancagem relativa, mais holders estruturais, ETFs absorvendo a oferta. Mas também pode significar que o ciclo ainda não terminou, estamos em um mid-cycle correction ou o mercado está amadurecendo. Então, novamente, né, mesmo a Fidelity, com 5 trilhões de dólares sob gestão, não tem bola de cristal. Ninguém consegue prever o futuro do Bitcoin, né? Então, projeção, falando agora um pouco sobre a projeção de 290 mil dólares, geralmente essas projeções vêm de modelos de regressão logarítmica, estrutura de ondas, crescimento de liquidez global e modelo de adoção tipo S-curve, né? Um modelo de adoção que leva em consideração a oscilação do mercado, digamos assim, né? E a projeção de preço é diferente de garantia de timing. O mercado pode ficar lateral por 12 a 18 meses, inclusive, como já aconteceu várias vezes anteriormente, fazer fundo duplo ou já ter feito o fundo, né? Então, por que é interessante? Porque, embora a Fidelity, com 5 trilhões de dólares sob gestão, não consiga prever o futuro, eles não têm bola de cristal, mas certamente eles têm mais contatos que nós, eles têm mais informações aí sobre o mercado financeiro que nós, e eles têm aí, muito provavelmente, maior condição de fazer uma estimativa mais aderente à realidade, certo? Conseguir entender o que está acontecendo, sem contar em todos os modelos matemáticos e em toda a equipe de análise que eles possuem, né? Talvez o ponto mais interessante aqui é que quando gestoras grandes começam a falar em fundo, pode ser sinal de confiança estrutural, pode ser narrativa de ancoragem psicológica, pode ser tentativa de normalizar volatilidade, mas historicamente fundos verdadeiros costumam ser marcados por desespero, não por caos institucionais organizadas. Antes de passar para o outro assunto, eu gostaria de lembrar que aqui na descrição temos o link do WhatsApp do canal, então se você quer ficar por dentro em tempo real sobre notícias, conteúdo exclusivo e também quero fazer alguns conteúdos exclusivos, talvez uma conversa mais próxima aí com vocês, enfim, tem bastante coisa legal saindo no WhatsApp do canal. E além disso, se você quer uma assessoria gratuita exclusiva aí, dependendo do seu perfil, para tirar dúvidas sobre investimentos, mercado financeiro, talvez alguma questão tributária, Bitcoin, enfim, quaisquer dúvidas, estamos fazendo aí, pelo menos por enquanto está gratuita a assessoria para os seguidores aqui do canal, também em parceria com profissionais certificados. Então vale muito a pena. Não sei até quando a assessoria vai ficar gratuita aí, mas é algo que estamos fazendo aí com parceria com profissionais certificados, então recomendo bastante. Bom, dito isso, os disclaimers aí do canal que sempre fazemos, um post aqui do Felipe Demartini sobre algo que aconteceu durante a semana.
do Bessent, né, na CNBC, que disse, abre aspas, o Clarity Act vai trazer grande conforto ao mercado cripto. No mesmo dia, o assessor cripto da Casa Branca diz que existem trilhões em capital institucional esperando para entrar. A mensagem é clara, é uma questão de tempo. Então, os Estados Unidos está bastante aberto à adoção do Bitcoin e os Estados Unidos ainda é a maior potência econômica global. É interessante mostrar aqui que a gente teve nos últimos meses boa parte do capital institucional de bancos centrais fluindo para metais, aqui principalmente o ouro, certo? E o playbook dos bancos centrais ainda está, né, demora para se atualizar. Então eles sabem comprar ouro, certamente, mas talvez eles ainda não estejam tão acostumados a comprar o ouro digital. Mas parte da tese do ouro também é parte da tese do Bitcoin, que é a descrença e o colapso das moedas fiduciárias. Então, se por acaso a maior economia do mundo deixar claro esse playbook de Bitcoin como uma alternativa ao sistema fiduciário que está falido e, inclusive, influenciando outros países, isso pode mudar totalmente o cenário, né? Então, o que vemos aqui é justamente uma tradução prática de menos incerteza regulatória e mais previsibilidade jurídica nos Estados Unidos. Aqui a gente sabe, né, que no final das contas o Bitcoin ele é descentralizado e antifrágil. Então, se por acaso um player tentar proibir, dificultar o acesso ao Bitcoin, a consequência que a gente terá é basicamente empresas, empreendedores, smart money, cérebros fugindo para outros lugares. Mas o que os Estados Unidos está fazendo aqui é exatamente o oposto. Então eles estão querendo atrair empresas, atrair empreendedores e facilitar esse mercado. Isso também leva um sinal para todo mundo. Se a maior potência econômica global está fazendo isso, outros países ficam de olho, inclusive outros concorrentes, como por exemplo China, Rússia e assim por diante. Se os Estados Unidos está tão interessado em reservas estratégicas de Bitcoin, será que isso não faz sentido, certo? A China aí, que vem comprando bastante ouro recentemente. Então é muito interessante aí esse movimento, e isso pode trazer uma mudança bastante grande, né? Em termos gerais, projetos desse tipo costumam definir quem regula, diferenciar commodity de security, criar regras claras para a custódia, organizar a estrutura, enfim, é uma parte chata e burocrática, mas mais importante do que, de fato, beleza, vai regular, isso vai ser bom ou ruim, porque no final das contas, no longo prazo, eu não sei até que ponto isso faz diferença para o Bitcoin. É um sinal de que isso é relevante, de que é um assunto relevante, e isso pode atrair grandes players a pensar também em reservas estratégicas no ativo. Quando a gente fala dos 10 maiores detentores de Bitcoin, eu tenho que atualizar aqui, porque esse post que eu menciono várias vezes é do final do ano de 24 da Exame. Então, certamente os players têm mais Bitcoin hoje do que nessa época eles tinham. De qualquer forma, dentre os 10 principais detentores aqui de Bitcoin, temos o governo dos Estados Unidos e o governo da China, além de grandes empresas e fundos de investimento. Então, o mercado financeiro tradicional, grandes players estão cada vez mais próximos aí do Bitcoin. Então é algo distante de acontecer, mas algo que já está acontecendo na prática, né? Então aqui existe também um outro ponto relevante, que é o capital gigantesco no cinema, os trilhões de dólares que foram mencionados. Então, por exemplo, fundos de pensão aí já representam dezenas de trilhões, seguradoras trilhões e wealth management também trilhões. Então, beleza, depende de você pensar, regulação não faz diferença para o Bitcoin, eu não ligo e nem quero regulação. Verdade, né? Enfim, eu não estou julgando isso porque eu acho que faz muito sentido. Mas o que a gente está querendo colocar aqui, não fazendo um julgamento moral, se isso é bom ou ruim, mas simplesmente apresentando os fatos, é que se existe mais regulação, a gente permite que trilhões de dólares do dinheiro institucional comecem a migrar com maior intensidade para o Bitcoin, e isso pode ter um impacto direto no preço, né? Não significa que os trilhões de dólares entrarão de uma vez só, mas o que normalmente acontece é inicialmente uma pequena alocação inicial, um teste de infraestrutura e um aumento gradual conforme maturidade. E mesmo 1% desse capital já seria enorme, porque quando a gente fala de market cap de valor de mercado do Bitcoin, é um pouco mais de $1 trilhão. Então aqui a gente tem dezenas, centenas talvez,
de trilhões de dólares que podem ir para esse ativo, né? Historicamente, grandes bull markets começam quando a narrativa muda, o risco percebido cai, a estrutura institucional melhora e o investidor de varejo ainda está desconfiado. É o último a saber, né? E estamos vendo agora ETFs aprovados, bancos oferecendo custódia, gestoras defendendo suporte em 60 mil dólares e governo discutindo marco regulatório, ou seja, independentemente do que você acha sobre o assunto, o fato é que temos a maior economia do mundo dizendo que esse é um tema relevante e viabilizando trilhões de dólares de dinheiro institucional para o Bitcoin. Então, novamente, é importante ter calma aqui no Bitcoin. O Bitcoin tem vários ciclos que, pelo menos até agora, se repetem e já tivemos anos aí de preço andando de lado e corrigindo, como, por exemplo, aqui de dezembro de 17 a dezembro de 20, preço ficou no 0 a 0, né? Então, pense no longo prazo, é que eu não estou falando sobre Bitcoin apenas, eu estou falando sobre investimentos de uma maneira geral, sobre a vida talvez, né? Todas as coisas boas são construídas com esforço, sacrifício e longo prazo. Se você vai na academia, exige esforço, sacrifício e uma visão de longo prazo. Se você se alimenta bem, a mesma coisa, e assim por diante, né? Então, importante mencionar isso. Grandes players, baleias e instituições pensam no longo prazo com exposição gradual, então tenha calma, certo? Tenha calma e identifique fundamentos e não se preocupe tanto com ruído, né? Hoje o preço caiu 1%, nos últimos 5 dias ficou no 0 a 0, no mês e nos 6 meses está caindo muito, foi uma forte correção. Se a gente pegar nos últimos 5 meses, subiu 22%, se a gente pegar aí desde 2016, subiu mais de 15 mil por cento. E se a gente pegar aqui no último bull market, subiu 600 e poucos por cento. Então, enfim, não fique tão preocupado com as oscilações diárias de bons ativos. Olhe para os fundamentos e para o que os grandes players estão fazendo. Pelo menos é isso que eu faço e eu acho uma boa ideia para você dormir tranquilo. Outra coisa que é fundamental é a questão da sua perspectiva individual. Então, por isso que é importante aí uma assessoria qualificada. Então, de repente, se você está preocupado, você está muito alocado em volatilidade e não tem estômago para segurar toda essa volatilidade. Ou precisa de dinheiro no curto prazo, o preço caiu e você se deu mal. Então, leve tudo isso em consideração. É por isso, inclusive, que eu decidi fazer a parceria aqui sobre a assessoria. Bom, dito tudo isso e para fechar o vídeo, se você gostou, deixe a sua opinião nos comentários aqui abaixo sobre topo, fundo, qual é a sua percepção do mercado no momento atual e, principalmente, considere fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal e também ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um grande abraço e até breve.